dispersão. Nosso desfile está quase terminando. Para fechar a nossa série sobre o Carnaval de Porto Alegre, vamos falar sobre mestre-sala, porta-bandeira e uma tradição do Carnaval gaúcho, que é a porta-estandarte. Uma das coisas que eu mais gosto dentro da escola de samba é a mestre-sala e porta-bandeira. Porque eu acho que o mestre-sala e a porta-bandeira, eles desempenham, é um misto do popular com o clássico. Eles executam uma dança de balé e alguns, no início agora está um pouco modificado, mas até alguns passos de capoeira. Porque veja só, no início nós não tínhamos mestre-sala e porta-bandeira. As escolas tinham porta-estandarte, normalmente eram homens. Com o tempo isso foi modificando. Alguém lá um dia disse, mas por que não colocam a bandeira? Porque a bandeira tem uma forma de melhor desempenho, né, em termos de evolução do objeto, né? Mas a bandeira, o estandarte, a flâmula, são tudo símbolos, né? Eles representam, na verdade, a entidade. O quesito mestre-sala e porta-bandeira talvez seja um dos mais importantes do Carnaval, os mais decisivos. São todas as notas sobre a responsabilidade de duas pessoas. Vamos conhecer um pouco do bailado do trabalho desses profissionais? Vem aí, mestre-sala e porta-bandeira na Passarela do Nação. Quais são as características de uma porta-bandeira no nosso Carnaval? As portas-bandeiras têm uma personalidade bem marcante. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem... as portas-bandeiras são muito firmes, assim, tem uma característica muito peculiar, né? Mas tem que ter com um certo cuidado, porque como a dança do mestre-sala e porta-bandeira é uma dança de par, de dupla, é necessário a harmonia. E qual é o papel do mestre-sala? Proteção. Proteção. Porque a figura da porta-bandeira é a beleza de levar o pavilhão maior de uma escola de samba. E a do mestre-sala é de cortejar a sua dama e proteger o seu pavilhão. Eu sempre digo assim, nós somos os coadjuvantes dessa arte mestre-sala e porta-bandeira, né? Que é a nossa grande rainha, né? A que porta o pavilhão, que é a pessoa mais importante dentro de uma agremiação, é a porta-bandeira. O mestre-sala, no início, era um cara que deveria ser capoeirista. Deveria trabalhar com um jogo de capoeira para defender a bandeira. Porque se a gente pensar bem, até nas guerras, né, o maior trunfo e o maior triunfo do inimigo era acabar com o estandarte ou com a bandeira com quem ele estava brigando, né, duelando, enfim. Então, isso acontecia com as escolas também. Havia briga entre as escolas, entre grupos carnavalescos, e a primeira coisa que faziam era querer destruir aquele símbolo, né, que era o símbolo mais importante da entidade, que era a bandeira, o estandarte. Originalmente, existiam as danças dos capoeiristas, que ficavam realmente em volta daquele que estaria levando o pavilhão, para que outra agremiação não maculasse, porque quanto mais íntegra a bandeira passasse em frente aos camarotes, aos coretos da época, lá na origem da história, né, ela estava sendo descontada, né? Então essa proteção veio dessa origem. Porque essa é a nossa tradição, né? Proteger. Quando nós nascemos há muitos anos atrás, né, o mestre-sala tinha o papel de proteger o pavilhão, porque nos ranchos as tribos diferentes, digamos assim, né, vinham para cortar esse estandarte ou esse pavilhão lá. E o mestre-sala fazia essa proteção para que isso não acontecesse. Mestre-sala é o beija-flor apaixonado por a sua dama que protege o seu pavilhão. Essas coisas assim de cortejo, de proteção, de cuidado com a porta-bandeira e com a bandeira, isso sempre vai ser o papel do mestre-sala. Pelo menos enquanto existir mestre-sala e porta-bandeira, essa é a função dele. Michele, tu és jurada hoje no Carnaval de São Paulo. Né? É muito diferente o quesito mestre-sala e porta-bandeira de Porto Alegre e de outras cidades? Tem uma questão regional que é muito interessante.
Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente trouxe uma essência muito carioca. A gente se espelhou muito nos casais do Rio, nos estilos, nas técnicas. Então a gente tem uma referência carioca. A gente em Porto Alegre dançava muito pelo que a gente via em vídeo, ouvia em fitas, até do Rio mesmo, né? Hoje a gente tem uma proximidade maior com as pessoas do Rio de Janeiro. Nós temos o próprio Padedê do Samba, né, que é a nossa escolinha aqui, que nos fez esse elo com a escola do Mestre Dionísio no Rio. Então a gente consegue trocar informações, a gente estudou mais a dança, o que realmente é fundamento, o que pode, o que não pode fazer. Né? O que é o riscado do mestre Sala, o que é a invenção da minha cabeça? Porque a gente tem duas vertentes, dessa questão dos malandros, das caídas, do jogo de perna, que é muito característico do Rio de Janeiro, e São Paulo seguiu a linha da nobreza, da corte, dos lordes, que lá na nossa origem, o porquê da roupa do mestre Sala e da porta-bandeira ser diferenciada, por causa que queriam trazer a nobreza para aquele casal. Então a roupa a saia de armação, antigamente as perucas e tal, isso tem uma referência histórica. E São Paulo buscou essa linha. E é muito interessante ver, porque a dança ela é tão mágica, ela é tão linda, que não existe mais bonito. Existe cada um com seu estilo. Existem algumas diferenças básicas, assim, Fernanda, né? A gente começar a falar assim, o nosso ritmo aqui ele é um pouco mais, que a gente costuma dizer na linguagem do mundo samba mais para frente, o nosso samba é um pouco mais rápido, né? As diferenças elas começam a partir do nível da estrutura, né, que nós temos, né? Nós aqui no nosso carnaval ainda, nós temos uma estrutura para esse quesito, né, um pouco amadora, né? Embora nós tenhamos uma cobrança profissional, né, mas a estrutura que muitas vezes a gente recebe, ela não condiz muitas vezes com a cobrança que tu recebe, né? Por um outro lado, a gente também precisa entender que as nossas escolas, muitas gostariam de poder dar essa estrutura também, mas às vezes não há viabilidade financeira para isso. Então a gente vem, todos nós, eu acredito, né? Estamos fazendo isso porque nós amamos isso, porque nós não conseguimos viver disso, é impossível, né? A gente tem que ter uma atividade fora. E muitas vezes essas dificuldades, né, elas acabam te tornando, por um lado, né, um pouco mais comprometidos com a tua escola de samba. Porque na dificuldade, né, na crise em que a gente vive, né, é que surge a superação, né, é que surgem as alternativas para a gente poder criar situações novas, para poder superar esses momentos difíceis. E em São Paulo, eles têm um estilo não tão malandro. Eles são mais corteses, eles são mais galanteadores, a dança é mais suave. Não, é muito bonito ver que existem essas características regionais, porque é uma dança mais suave, mais leve, mas ela tem, quando a gente sai, a gente toma no primeiro momento um certo impacto, porque tu vem de uma escola, né? Tu vem de algumas características que já estão inseridas naquilo que tu tem como os conceitos de mestre Sala e porta-bandeira. Tu estás há 18 anos, né? Tu estava dizendo no carnaval. O que mudou nesse tempo, assim, desde inovação, o próprio bailado? Vocês tiveram que se adequar de alguma maneira a alguma coisa durante esse tempo no quesito mestre Sala e porta-bandeira? Fernanda, eu penso assim, ó, as fantasias mudaram bastante. A gente usava fantasias muito mais exageradas, assim, né? Os resplendores eram maiores, tinha uns que vinham para frente. Agora isso tudo foi abolido porque é muito peso, né, para te carregar e, enfim, às vezes tu não consegue evoluir bem. Cabeças eram maiores, hoje a gente usa menores. Hoje em dia, tu sabe que a porta-bandeira não precisa nem vir com resplendor, ela pode vir só com uma boa saia, uma boa fantasia, né? O mestre Sala também não. Então a gente sabe que isso não é uma obrigatoriedade, isso não vai diminuir a tua nota, né? O bailado teve algumas adaptações, né? Ele se modernizou um pouco. Hoje nós temos a parte da coreografia que não existia, tu dançava livre. Tu tinha que saber onde está o teu mestre Sala e ele ativa e vice-versa onde terminava o giro. É uma coisa mais assim, não no improviso, porque se tu dança o ano inteiro com uma pessoa, tu acaba conhecendo aquela pessoa, né? Mas hoje em dia a gente monta a coreografia, a gente pensa no que vai fazer na avenida
a nível até de contagem de tempo, né? No carnaval de hoje, assim, né, com o tempo que se tem, com a velocidade que se tem normalmente, se isso afetou no trabalho de mestre-sala e porta-bandeira? Na verdade, sempre afeta um pouco, porque a gente sempre acaba ouvindo assim aquela frase, né? A gente tem menos tempo. Então, traduzindo para nós, né? Vocês têm que fazer mais rápido. Só que nós não temos como fazer mais rápido. Existe um ritual que tu tem que cumprir. São movimentos fundamentais e básicos que se tu não fizer na frente do jurado, tu é penalizado. Porque lá no manual dele, no regulamento diz, o mestre-sala tem que executar, a porta-bandeira tá lá. Se tu não fizeres aquilo ali, tu vai ter um decréscimo. E para tu executar aquilo ali, tu vai levar no mínimo 1 minuto e meio, no mínimo. Menos que isso tu não vai conseguir fazer, né? Então, a escola tem que ter esse entendimento. E eu sempre faço um comparativo na minha cabeça, que no Rio a Sapucaí é muito maior, né? E os casais param nos 4 jurados e às vezes param 2 minutos e alguma coisa. E as escolas atravessam, e o componentes, o dobro, o triplo, né? Então, é uma questão realmente de ter uma harmonia geral, um pessoal da coordenação que realmente esteja junto, que sabe que faça o trabalho o ano inteiro da escola e que conheça o trabalho do casal e ajeitar a frente da escola para que tudo se encaixe de uma forma que depois que a gente passar, possa puxar a escola mais rápido. Então eu acho muito lindo esse trabalho, porque é o que eles têm determinados momentos em que a gente vê que é o desempenho de uma dança clássica, né? Dentro do popular, que é o samba, né? Da base, né? Da escola, da bateria, do canto, enfim. Assim como na guerra, nas procissões religiosas, no carnaval o estandarte deve vir lá na frente. Aqui em Porto Alegre, as porta-estandartes são nossas queridinhas, porque elas seguem a nossa tradição. Vamos conhecer um pouco mais dessa cultura? Vem aí, Estandartes do Nação. Onira, quando começou a tradição de porta-estandarte vir à frente da escola de samba em Porto Alegre? A tradição do Carnaval de Porto Alegre como tudo, inclusive na época das cruzadas, o que vinha à frente era o estandarte, era o que anunciava. A bandeira vinha atrás para ser protegida. Quer dizer, o estandarte era o que anunciava, era o que vinha na frente. E isso é uma tradição nossa aqui do Rio Grande do Sul. Iniciou tudo com o estandarte. Foi mudado para a bandeira por questões de estética. Inclusive veio um palestrante, o Haroldo Andrade, eu acho, né? Que veio dar uma palestra aqui, ele foi mudado por questões de estética, porque tudo iniciou com o estandarte. Tu pode ver, na época do estandarte religioso, até hoje ainda tem nas igrejas estandarte. E por que aqui a gente continuou? Em que momento, assim, começou essa diferença de né, lá não ter mais, mudou-se para a bandeira e aqui a gente manter as duas coisas? Eu acho por questão de tradição nossa aqui, sabe? Tradição nossa do estandarte, eu acho que ainda tem, e eu estou brigando por isso, para que se mantenha. Enquanto eu tiver voz, eu vou brigar e eu vou falar. Como é que foi a tua trajetória no Carnaval de Porto Alegre e como é que era ser porta-estandarte naquele tempo? Me iniciou uma coisa, foi muito engraçada, assim, quando eu cheguei no meio de Carnaval, porque eu queria ser imperador do samba. A minha mãe não deixou. Se alguém está me dizendo assim, tanto não é porque a tua mãe não deixou, assim, não, é que a minha mãe era uma visionária, ela sabia o que era melhor para mim. E aí eu fui me convidar, eu saí o primeiro ano no Bamba, vim na frente da escola, e aquela coisa de vir na frente, eu não era estandarte, mas me botaram na frente da escola. Aí me convidaram para ser porta-bandeira. E eu lembro que foi no ginásio, lá na frente do ginásio do Grêmio, que o Bambi ensaiava aquele ano. Aí a Muamba aquele ano foi dentro do ginásio. E na hora de entrar, não sei de que maneira sumiu a bandeira. Eu entrei de estandarte. Quando eu terminei o desfile, eu disse para o presidente, eu não quero mais ser porta-bandeira, faltando uma semana para o Carnaval, eu quero ser porta-estandarte.
E em uma semana eu ensaiei, fui do estandarte e ganhei o primeiro ano na melhor porta-estandarte. Mudei assim de repente. Eu conhecia dançar com a bandeira, mas eu via a liberdade que o estandarte me dava. Fernanda, tu vem pela primeira vez como primeira porta-estandarte no Carnaval de 2016, né, pela Estado-Maior da Restinga. Qual é a preparação de uma porta-estandarte hoje no Carnaval de Porto Alegre? Hoje a preparação de uma porta-estandarte, além da tua saúde, né, que tem que sempre estar cuidando, alimentação, porque como a correria é muito grande, o estandarte é um posto muito importante, tu tem que estar 100% disponível, 100% na tua saúde, 100% na tua vida, no dia a dia, para te assumir esse posto com toda uma garra, toda uma dedicação. São poucas escolas hoje em dia que tu olha a estandarte, a cara da escola. Graças a Deus isso se mantém nos bambas da Algia. Os imperadores também têm. A Restinga vem mantendo isso. A Praiana vem há anos com a mesma porta-estandarte. Quer dizer, quando tu olha, quando chegou a porta-estandarte do Imperadores do Samba, a dos bambas da Algia, quer dizer, manter essa tradição, a tradição ser a cara da escola. O que significa vir ali à frente mesmo de uma escola? Ser a primeira coisa que se vê de uma escola, qual é essa responsabilidade? Muito grande, porque tu tá abrindo a escola, tu tá trazendo o que vem do Estado-Maior da Restinga. Além de tu tá representando o cisne, que é um símbolo maravilhoso, tu tá representando todo o que vai vir lá atrás, tu tá abrindo as portas do Estado-Maior, da escola que seja. Então a responsabilidade é enorme e é um prazer levar o pavilhão. O primeiro pavilhão é uma emoção sempre. Tu teve uma passagem como porta-bandeira dentro da escola, né? Não chegou a desfilar, mas ficou um tempo como porta-bandeira. Qual é a principal diferença entre porta-bandeira e porta-estandarte? Pode parecer que não tenha, que as pessoas falam, é girar. Mas não é. A bandeira, além de ela ter um peso diferente do estandarte, porque não é tão centralizado, a bandeira ela tem a questão histórica também diferente. O estandarte dentro do Carnaval de Porto Alegre, e acredito que também no Rio de Janeiro, tem assim um significado muito diferente, uma importância diferente. A bandeira, ela vem lá atrás, é uma coisa que o mestre-sala, ele acompanha, ele corteja. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim: nós somos tão poderosos no nosso porta-estandarte, nós não precisamos de mestre-sala, nós sabemos defender o nosso estandarte sozinho. O estandarte, além desse centro, ela é a primeira coisa. Então, é o primeiro foco, então o estandarte e a bandeira tem essa diferença para mim. Na questão giro, que muda o peso, questão posto, que ele vem lá na frente abrindo toda a escola. No ano que o Bamba caiu, tem uma coisa assim que me emociona quando eu falo. O Bamba não tinha carro alegórico, mas a águia veio, a Rosalina veio trazendo a águia. Ela veio com o estandarte e ela veio como se tivesse todos os carros atrás dela. Quer dizer, por isso que eu acho importante a estandarte ser da escola. Sabe? São poucas escolas hoje em dia que tu olha a estandarte, a cara da escola. Graças a Deus isso se mantém nos bambas da Algia. Os imperadores também têm. A Restinga vem mantendo isso. A Praiana vem há anos com a mesma porta-estandarte. Quer dizer, quando tu olha, quando chegou a porta-estandarte do Imperadores do Samba, a dos bambas da Algia, quer dizer, manter essa tradição, a tradição ser a cara da escola. Eu sou uma apaixonada pelo estandarte. Eu fazia as minhas roupas, até porque a escola não tinha condições de estar pagando alguém para fazer. Eu sempre fiz as minhas roupas. As minhas roupas todas eu bordei. Quer dizer, depois continuei parei fazendo das minhas filhas, para as amigas e até hoje. Agora mesmo eu vou sair daqui para comprar tecido para a porta-estandarte da Restinga. E destaque para mim não tem bandeira. Sou bambas da Algia e vou morrer bambas da Algia. Mas destaque para mim não tem bandeira. E hoje eu já não faço mais como eu fazia hoje. Mas como ela é a Fernanda, a porta-estandarte da Restinga, atualmente. Ela estava um dia ensaiando, eu chamei o presidente e disse que não estão valorizando essa menina aí não. Tu faz roupa para ela, assim faço. E aí, esse ano é a estreia dela como primeira. E tem uma coisa muito marcante. Eu acho que eu tenho uma coisa marcante com a porta-estandarte da Restinga. Quando ela saiu de segunda, ela entrou na avenida e eu fui acompanhando por fora até o fim. Quando ela terminou o desfile, ela veio me abraçar chorando, assim, como eu sonhava um dia de ver me acompanhando assim como tu acompanha as outras, porque eu fico na avenida para lá e para cá, né? Que se precisar de ajuda, eu ajudo. Eu já fiquei sem brinco na avenida para colocar a tarraxa do brinco numa porta-estandarte. Eu já amarrei sapato em pé de porta-estandarte na avenida. Quer dizer,
Não interessa a bandeira aquela hora ali, a gente quer que tudo dê certo com todas. A Onira Pereira, que é um nome super tradicional, fala muito no teu nome, né? E te acompanha teu trabalho. Manter essa tradição que ela busca tanto, que ela quer tanto manter, é importante para ti? Muito importante. Como tu falou, a Onira é o ícone. A Onira Pereira é o significado da porta-estandarte aqui. Então, eu tendo essa parceria dela, esse acompanhamento, porque ela me acompanha na minha dança, se ela tiver que me chamar a atenção, ela me chama. Se ela tiver que mostrar alguma coisa, ela me mostra. Eu acho muito importante. É uma honra para mim ter ela do meu lado. Claro, ela está do lado de todas as portas-estandartes de Porto Alegre, mas essa coisa dela estar me acompanhando, a questão das minhas roupas que ela está fazendo, que ela vem já fazendo há alguns anos. A Kizzy Pereira, que é filha dela, eu tenho ela como madrinha, também é uma coisa assim que a família Pereira para mim é muito importante. De uns anos para cá, as escolas têm feito uma mudança que é colocar o mestre-sala e a porta-bandeira à frente da porta-estandarte, né? Como é que tu vê isso? Sabe o que eu acho? Que isso é falta de capacidade das coordenações. Até porque o casal vindo na frente fica exposto a muita coisa. E ele no meio da escola e até perto da bateria, ele vem sentindo o som e não fica tão exposto, que isso é função da porta-estandarte. A tradição aqui sempre foi o estandarte, né? Então, como eu sigo muito essa questão desde Onira Pereira para frente, a tradição para mim é o importante, o estandarte lá na frente. Não que o casal de mestre-sala porta-bandeira não seja, tem a história deles, mas acho que a tradição tem que ser mantida. E se eu tiver que lutar por isso como estandarte, eu vou lutar. Eu discordo do casal vir no lugar da porta-estandarte. Eu acho que aquele lugar é dela por direito. É uma tradição que a gente manteve, que existia no carnaval antes da porta-bandeira, né, a porta-estandarte. Quando surgiu o baliza, ou depois chamado mestre-sala, que se formou o casal, se aboliu, em alguns estados, a porta-estandarte, porque já então foi substituído o estandarte pela bandeira, né? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, optamos por manter essa tradição. Então, se a gente é uma coisa nossa, que a gente resolveu preservar, eu acho que não tem sentido nenhum eu botar o casal no lugar. Assim como todos, né, eu também gosto muito da tradição, né? Mas hoje nós precisamos entender, né, que o carnaval é um carnaval competitivo, né? As escolas de samba vão para a avenida para competir, uma só vai ganhar, né? Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje as escolas de samba da nossa cidade, elas cresceram, seu número de alas, né? Hoje, no nosso próximo carnaval agora, 2016, por exemplo, nós temos um tempo de 55 minutos. Nós tínhamos 65, diminuiu 10 minutos. Tá? Por que eu estou te dizendo isso? O fato de trazer mestre-sala e porta-bandeira na frente é justamente porque as harmonias, né, colocam, o que eles colocam na frente? O que ingessa uma escola de samba, que são a ala de baianas, a ala coreografada e principalmente mestre-sala e porta-bandeira. Porque são 4 paradas. Voltando a essa questão da regionalidade, uma escola de samba em Porto Alegre sem uma porta-estandarte está faltando uma peça muito importante, né? Mesmo que ela, na contagem, ela não seja um quesito, mas ela é culturalmente necessária para apresentar a escola que vai se apresentar. A figura dela é importantíssima, porque ela tem nas mãos a responsabilidade de... como se fosse anunciando quem está entrando. Então, ela é divina, mas e muito necessária. Eu amo carnaval, eu amo estandarte. Todos os sábados eu estou em curso de palestras. Isso é a minha adrenalina, eu não sei viver sem isso. Eu não vou em ensaio de escola de samba, que o estandarte não entra na frente. Pessoalmente, para mim é um pouco estranho. Me bate como um pouco estranho, mas eu entendo porque existe essa questão do tempo, né, da organização, da coordenação da escola. Acho estranho exatamente por isso, porque a figura da estandarte é de anunciar. Então, quando a gente anuncia, a gente vem à frente, né? Como um arauto, vem à frente para dizer quem está vindo. E quando o casal, ele já está inserido dentro da escola de samba. Ele está ali para dizer, olha, agora estou protegido porque eu estou trazendo o pavilhão dessa agremiação. Eu já saí na Imperatriz
no ano que estava lá naquela entidade, em 2010. E inclusive fomos campeões do carnaval neste formato, né? Comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. Né? E talvez aquilo causou um pouco de choque, né? Para quem evidentemente defende, né, a porta-estandarte na frente. Eu não sou radical ao ponto de dizer, né, que essa tradição, que ela não pode ser mantida. Ela pode ser mantida. Hoje, no nosso caso, na WDP, nós encontramos a fórmula, né, de resolver o problema. Né? Principalmente porque na nossa escola, a Regiane, que é a nossa porta-estandarte, né, ela está se despedindo. Né? Então nada mais justo que a gente, como colega, prestasse essa homenagem para ela. Né? Mas eu sou a favor, sim, de mestre-sala e porta-bandeira. Por quê? Porque os investimentos que se fazem hoje, né, só para você ter uma ideia, né, uma roupa de mestre-sala e porta-bandeira, uma boa roupa, né, ela não sai por menos de 20 mil reais. Né? Nós colocamos material, mão de obra. Né? Isso, para a nossa realidade, é um dinheiro bem considerável. No meu ponto de vista, acho bonito e interessante que a estandarte se mantenha onde ela sempre veio. Isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Isso quer dizer o que cada uma representa. Uma é necessária a proteção e a outra anuncia quem está chegando. Então, eu acho que a questão de localização está referente ao que cada uma representa. Azul, amarelo, fiz meu manto, a bandeira, um encanto, a minha vida, inesquecíveis carnavais. Vimos a lembrança, foi bom demais, pegar o ano da minha escola de café. Vem do batuque a força que me faz brilhar. E é lindo como o mar, e dá lágrimas nos olhos, ao ver passar quem é, e é lindo como o mar, e dá lágrimas nos olhos, ao ver passar é Conceição, Maria